para vocês que chegaram aqui na hora. Na última aula a gente conversou a questão do horário, né? Caso algum de vocês atrasasse, enfim, eu entendo que tem a questão do deslocamento e tudo mais, que daí era para me avisar, né? Porque daí a gente podia, enfim, aguardar um pouquinho, mas eu acho que 10 minutos aí já tá dentro do horário, né? Que a gente pode aguardar, mas que isso já fica complicado para quem entrou no horário. Então a gente vai começar. E aí, quem for entrando, eu faço que nem na última aula, eu vou fazendo um remember, eu vou, enfim, falando como o que eu tratei no início, e aí alinho com vocês novamente, tá? Guilherme, tu chegou a dar uma olhadinha na primeira aula que eu postei lá no grupo para vocês? Ou não Sim, chegou a senhor. ver? Não, Sim? olhei. Tá, tu viu que eu postei o livro lá também, né? Sim. Beleza. O que eu tinha pedido, né, para essa aula, que vocês então dessem uma olhadinha no capítulo 1 e 2 do livro que eu postei para vocês, que vai ser nosso livro base, né, da disciplina. Acho que é importante a gente ter um material, assim, à nossa disposição, né, principalmente à disposição de vocês. Nada do que eu estou fazendo foge do que eu coloquei ele à disposição nesses capítulos, então, que a gente vai tratar conforme o passar das aulas, né. Então, por isso que é importante vocês darem uma olhada, sabe? Mesmo que, não entendi quase nada, o que eu vou fazer? Não entendeu quase nada? Me traz, me questiona, que a gente vê junto. Acho que é muito mais fácil a gente tirar dúvida em aula do que sozinho, né? E, enfim, eu tô aqui para ajudar vocês. Então, eu pedi para que vocês lessem, então, o capítulo 1 e 2, na última aula, né? Coloquei também informação lá no grupo, porque bate muito com o que a gente viu, né? E com o que a gente vai continuar vendo nessa segunda aula, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês para apresentar a aula de hoje, então, tá? Vamos lá. Vocês conseguem visualizar? Sim. Perfeito. Então tá, Guilherme, só antes de mais nada, eu sou a Fran, tá? Sou a Franciele. Vou estar, então, auxiliando vocês aí na disciplina de matemática financeira. Não sei se deu uma olhadinha lá nas informações que eu coloquei, mas sou formada em administração, sou administradora, estou fazendo especialização na área de administração pública. Já trabalhei dando aulas antes, só que para graduação, né? Então, já tenho aí uma experiência e estou à disposição aí para o que tu precisar. Pode me chamar no WhatsApp, por e-mail, enfim, o que tu achar melhor, tá? E não fica com dúvida, viu? Qualquer coisa que tu veja nessa aula e que, enfim, não entendi nada, me fala, a gente volta, a gente traz exemplo, enfim. Só não fica com dúvida, tá bem? Tá ok, senhor. Beleza, gente. Vamos lá, então. A aula de hoje, do dia 6 de setembro, a gente vai fazer meio que um resgate do que nós vimos na última aula, tá? Mas já entrando nos conceitos que nós vamos aprender hoje, que são os conceitos fundamentais da matemática financeira. Antes disso, é sempre bom a gente trazer para o nosso dia a dia, né? Tudo, eu acho que é uma prática bem bacana e é uma dica que eu dou para vocês e, enfim, para as outras pessoas que eu dei aula. Como que a gente consegue colocar no nosso dia a dia essa matéria que a gente está vendo, as coisas que a gente tem aprendido, como que a gente consegue colocar no nosso dia a dia para que seja mais fácil de ter o entendimento, né? Então, dentro desse compilado aqui de informações que estão nesse slide, né, que a gente está vendo, qual o conteúdo da disciplina, que no caso da primeira aula que nós vimos e o que consta aqui, vocês acham que é mais importante para o dia a dia? Vocês sabem que a gente está enfrentando uma pandemia agora, enfim, as coisas estão tentando se estabilizar, tá? E tudo está virado, assim, questão de finanças, né? Como vocês podem perceber, o aumento pela busca de empréstimos está gigantesco e também está gigantesca a questão de juros, né? Normalmente o brasileiro, ele quer dinheiro, isso é fato, todo mundo precisa de dinheiro, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Tudo está muito caro, então a gente acha que o empréstimo ali que a gente for fazer, pagando 3, 4, 5 anos a uma taxa de, sei lá, 10, 12% ao mês, é a nossa solução. E muitas vezes eu sei que é a única forma que determinadas pessoas têm, né, para conseguir tentar se equilibrar,
Mas aí que vem a questão de golpes, enfim, de pagar uns juros que é abusivo, enfim, quando a pessoa ela tá numa situação mais delicada em questão financeira, ela não vai parar para analisar juros ao mês, por exemplo. Ela não vai parar para analisar se os juros ele tem uma variação ao mês ou não, se ele é fixo ou não. Então, esses detalhes, muitas empresas acabam, enfim, abusando, né, da pessoa que está ali, que está com essa necessidade, porque sabe que ela não vai olhar para esses pontos e acaba, né, colocando taxas altíssimas, abusivas, enfim, dentro de determinados valores de empréstimo, né? Então, o empréstimo está aí, todos os dias nós vemos propaganda, recebemos ligações, todo mundo precisa de dinheiro. Isso é fato no país. É um país capitalista, então, teoricamente e obviamente, nós precisamos de dinheiro para nos movimentar, né? Vocês concordam com isso? Sim. Perfeito. Então, aqui a gente tem a questão do empréstimo, temos a questão de juros também que a gente estava tratando, tem a questão de investimento, que está super em alta também, vocês estão vendo aí, enfim, nas redes sociais, na televisão, em diversos lugares a questão de investimento. Tem investimento na Bolsa de Valores, tem investimento no dólar, tem investimento no Google, tem investimento em tudo que vocês consigam imaginar, né? Comprar ações daqui, comprar ações dali, porque as pessoas começaram a enxergar isso de uma maneira como garantia futura, né? Por que garantia futura, Fran? Porque é um dinheiro que tu tem hoje, é um dinheiro que tá parado, e bom, tu quer fazer esse dinheiro render, né? E aí que entra algo bem importante, a questão da comunicação, porque tem muita informação sobre o assunto, e aí, às vezes, a gente dá muita atenção para aquilo que está ali, aquele assunto específico, aquele lugar específico para investir, que está direto, vou ali, eu não tenho noção nenhuma, não sei nem do que se trata, mas todo mundo está investindo ali, eu também vou investir. E aí também ocorrem muitas percas de dinheiro por não saber investir, né? Por ir na onda de todo mundo, e aí também não é uma boa. Então, a questão de análise de investimento é mais tu fazer um estudo, né, de onde tu pode investir, qual está tendo um ganho maior, onde está tendo um ganho maior, né, o que vai te render lá na frente, né, qual o percentual ao mês de ganhos que tu pode esperar, enfim. Isso também é uma questão de análise financeira, tá dentro dessa matemática financeira que nós estamos tratando, tá? Questão de anuidade. Nós sabemos que todos os serviços que contratamos têm uma anuidade. Raros serviços não têm uma anuidade, mas por não terem este valor anual, ele já está dentro das parcelas. Então, às vezes, é uma anuidade que ela está revestida do valor da parcela. Não significa que ela não exista, né? Então, às vezes, a parcela vem ali um reajuste daqui e dali, é a anuidade. É a anuidade que não está lá discriminada naquele documento, naquela fatura, enfim, mas que ela consta ali. Amortização. Fiz uma conta de 24, 48 vezes, quero antecipar. Como que eu faço para amortizar isso? Vale a pena amortizar? Não vale a pena amortizar? Vamos pegar aí um exemplo básico, que vocês já devem ter ouvido falar. Vocês conhecem o Minha Casa Minha Vida, certo? Conheço. Sim. Tá. O que acontece? A pessoa vai lá, faz um financiamento de 360 vezes, tá? 400 e poucas vezes. O que ela vai fazer? Ela vai pegar o FGTS dela daqui a um tempo e vai dizer, eu quero utilizar meu FGTS, quero amortizar. A dica que sempre é passada, né, por parte da gerência bancária, onde a pessoa, enfim, está tratando a questão desse financiamento, é que amortiza de trás para frente, porque daí tu vai receber mais desconto. Amortiza de trás para frente, porque as parcelas, as últimas parcelas para frente são as menores. E é exatamente por isso que a Caixa ela só autoriza tu utilizar o teu FGTS de tempo em tempo. Então, tu não pode utilizar sempre para amortizar. Por quê? Porque é uma realidade. Realmente, as últimas parcelas do financiamento que é realizado pela Caixa, por exemplo, isso eu estou falando pela Caixa, realmente é verdade. Realmente as últimas, dependendo da modalidade de financiamento, que normalmente é saque ou price, a gente vai ver um pouquinho disso também depois, ela tem sim um valor menor. Não é
muito, assim, considerável, tá? É um valor mínimo, mas é menor do que as parcelas iniciais. Então, a questão de amortização, nesse caso, com o FGTS, vale a pena, né? Porque, enfim, o FGTS normalmente é um valorzinho maior, enfim, tu consegue amortizar ali 2, 3 parcelas. Nesse caso, vale a pena. Quando não vale a pena? Quando tu vai fazer uma simulação e aí tu enxerga que não tem nem, sei lá, R$200 de diferença que tu pode fazer tanto de trás para frente quanto de frente para trás. Não vale a pena nesse caso. Tu tem que fazer uma análise do que tu tem em aberto em questão de financiamento, parcela, enfim, ver a taxa de juros, o quanto que vai reduzir se tu pagar de trás para frente ou se tu antecipar X, Y de parcelas. Sempre façam uma simulação com quem vocês estão tratando, né? E vejam ali a taxinha de juros que vocês têm de desconto também, se vale a pena ou não, tá? Então, nunca dá para, assim, achar que é um conceito fundamental geral, que é um conceito de amortização que se aplica na Caixa, vai se aplicar para tudo que vocês têm. Não, tá? A matemática financeira, ela tem pontos, né? Então, não dá para eu usar, por exemplo, igual nós vimos na última aula, a fórmula de capital, que é uma fórmula específica, para outras questões dentro da matemática financeira. Não, cada coisa no seu devido lugar. Então, a gente não pode generalizar. Eu não posso generalizar como eu vou utilizar a amortização. Tudo tá dentro de um estudo das finanças, tá? Das suas finanças, das finanças de uma empresa, enfim. Então, tem que ter a questão de análise, que é o outro ponto que consta aqui também junto desse compilado de informações. É importante tanto a análise de investimentos, como nós vimos, mas também a análise geral. Do que vocês estão tratando, né? Sendo de vocês ou sendo de uma empresa que vocês estão trabalhando, enfim, vocês têm que fazer uma análise, uma pré-análise e depois uma análise. Vocês têm que ver o que vocês têm de informação e como vocês vão tratar essas informações, que é o que nós vimos também na última aula. Tudo é uma questão de organização das informações, dos dados que nós temos, enfim, e de onde a gente quer chegar. E isso também está dentro da questão de fluxo de caixa, que é algo que eu espero conseguir entrar com vocês na disciplina. É um pouquinho mais complexo, até a gente vai dar uma olhadinha ali depois no conteúdo que consta no livro, né, nesse tópico de fluxo de caixa. É a mesma coisa, não é assim sair achando que vai ser super fácil fazer, que não vai. Tem que fechar, tem que analisar se cada valor está no seu devido direcionamento, porque são feitos direcionamentos de recursos. Então, o valor X vai para serviços gerais, por exemplo, de uma empresa, o valor Y vai para insumos, Z para pagamento de terceiros, enfim. Então, tem muito, assim, desse cuidado, dessa análise dentro também do fluxo de caixa. E os dois últimos tópicos, então, que é a porcentagem de desconto, está dentro, então, de todas essas questões que nós tratamos, de amortização, de empréstimo, anuidade, juros, enfim. Tá? Então, todos esses aqui são um dos muitos conteúdos que existem por aí dentro da matemática financeira e que a gente vai conseguir tratar aqui, nem que seja, assim, a parte teórica, mas para vocês terem um conhecimento, então, de onde que se aplica e como que se aplica, tá? Tudo tranquilo até aqui? Sim. Sim. Beleza. Então, tá, vamos começar. Perguntando para vocês, tá? Vocês já se perguntaram isso, trazendo um pouco do que nós conversamos agora há pouco, o dinheiro ele tem valor diferente ao longo do tempo? Lembra que quem estava comigo na última aula, a gente viu a questão de investimento, né, de aplicação. Então, a gente viu o quanto rendeu o dinheiro que a gente aplicou dentro de um determinado período, considerando uma taxa específica. Vocês lembram disso, né? A loja que vende à vista e a loja que vende a prazo recebe a mesma quantia? Vocês já se perguntaram isso? Vocês sabem disso? O porquê? Se sim, se não? Não. Não? Vamos lá. A loja que vende à vista, tá? Eu tenho um tênis que é R$100 à vista, tá? Ou
vou fazer em 2 vezes, mas que vai dar ali em torno de R$53 a parcela, por exemplo, tá? Imaginando. Por que não é um valor igual redondo? Porque o que acontece? Normalmente, quando a gente vai fazer uma venda a prazo, a gente tem uma taxa de juros no parcelamento, né? Que daí, enfim, pode variar, né, de acordo com a política da loja. E também tem a questão que hoje em dia está bem forte, parcelamentos vai utilizar a maquininha, por exemplo, se tu vai fazendo cartão. Tem uma taxa, tem que pagar a taxa da maquininha também. Então, tu não vai pagar só aquele percentual que é acrescido ao valor em questão de ser a prazo, né? De tu pagar a primeira daqui a 30 dias e a segunda lá na frente. Tem também a questão da maquininha. Então, se não tem a maquininha, vai ter um valor de taxa de juros ali de venda a prazo, que daí é porque tu tá parcelando. Então, isso aí varia muito de loja para loja, né? Nunca vocês vão comprar e vai ser um valor exato, tá? A não ser que vocês, enfim, comprem de pessoa física, por exemplo, e que ela não coloque taxa alguma ali em cima do que ela tá vendendo e parcelando para vocês. Mas mesmo que de boca, assim, mesmo que no dia a dia, ela vai colocar uma taxa, porque senão ela não tá ganhando, né? Ou ela vende à vista e recebe todo o dinheiro na hora, ou ela parcela e ganha ali nem que seja 5, 6 reais em cima dessa venda que vai ser a prazo para cada parcela. Então, não seria inteligente, teoricamente, se não fosse cobrado nenhum tipo de valor além do que está sendo parcelado. Porque tem um custo para essa venda ser a prazo, né? Ela não está recebendo o dinheiro ali na hora. Ela vai receber só metade, ou talvez ela vai receber metade só daqui 30 dias. Então, cada local tem uma política, né? Tem uma maneira, a política que eu digo são as formas que as empresas têm de tratar a questão de parcelamento, de vendas, enfim. Então, vai de cada local, né? De cada espaço que está fazendo essa venda. Vocês conseguem entender isso? Sim, senhor. Sim. Tu entendeu, Brenda, ou tu quer que eu explique de novo? Eu entendi. Entendeu? Tá, perfeito. Aqui, então, de que forma podemos comparar valores a longo prazo? Bom, ao longo do tempo, que é bem o que eu falei agora para vocês, né? A gente pode, tudo varia de acordo com a questão de taxa. Então, pode ter, por exemplo, tá? Vocês sabem que eu trabalho numa financeira. Tranquilo. Eu trabalho com crédito, tá? Então, eu libero crédito aos produtores rurais, tá? Vamos lá. Os consultores que tratam dessa questão de negócios com os clientes, eles têm uma meta de uma taxa ali. Eles não podem fechar negócio com taxa abaixo de 3%. Então, assim, abaixo de 3%, eles vão mandar, enfim, para uma análise, que daí entra a análise que a gente estava tratando antes. A análise vai ver se a gente ganha algo flexibilizando essa taxa ou não, em como que a gente pode resolver isso, tá? Então, por exemplo, nós temos um crédito para ser liberado a uma taxa de 4,5% ao mês. Para nós, isso é excelente, porque a nossa taxa mínima para negócio é 3%. Então, 4% e 4,5% ao mês ao longo do tempo vai ir modificando o valor da minha parcela, né? Por quê? Porque não é só a parcela que está ali e não é só os 4,5% ao mês de juros, né? Que esses 4,5% ele está sendo o valor do empréstimo, né? A taxa conforme o tempo que o cliente está com aquele valor em aberto. Então, por exemplo, ele tem 1 ano para me pagar a empresa, tá? Para não me pagar, mas pagar a empresa. Ele tem 1 ano. Há uma taxa de 4,5%. Aquela taxa ele está correndo, de mês a mês, né? E aí ele decide antecipar. Aí vem a questão da amortização, né? Ele, ao invés de me pagar lá daqui 1 ano, ele decide, então, antecipar 6 meses. Aí ele entra em contato e fala assim, olha, Fran, eu quero antecipar, eu quero quitar minha dívida. Tu tem como ver para mim o valor que tá minha dívida hoje?
porque eu vou pagar hoje, quanto que fica? Beleza? Aqui a gente vê o seguinte, o valor que ele vai pagar hoje vai ser de acordo com a simulação que eu vou fazer com a data de hoje. Então, é o valor da data de emissão, que é o valor que eu dei o dinheiro para ele, né? Com a data de hoje, que é quando ele está me dizendo que vai pagar. Então, a taxa é a mesma, só que o que acontece? Ao invés de ele pagar aquele valor futuro, que a gente vai ver isso mais para frente, ele vai pagar o tempo que ele ficou com aquele recurso. No caso, ele não ficou 1 ano, ele ficou 6 meses. Então, a gente consegue comparar esses valores ao longo do tempo. A gente sabe que é um valor pensando que ele vai pagar daqui 1 ano, né, com uma taxa de 4,5% ao mês, e vai ser outro valor quando ele antecipar 6 parcelas. Ele vai ter um desconto, que a gente chama, né, um desconto de acordo com o tempo que ele ficou com o recurso em aberto. O recurso, no caso, é o tempo que ele ficou com um contrato em aberto conosco, que é aquele valor ali que ele pegou e antecipou o pagamento. Vocês conseguem entender isso? Sim. 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 Tem uma dúvida? Não. Não. Tipo, mas se a taxa de juros é 4,5 e se ele pagou antes, não tem como diminuir ao longo do tempo, né? Isso, exato. Por quê? Porque a gente não tem como diminuir a taxa, né? Uhum. Mas a gente tem como diminuir o valor do recurso que foi líquido, né? Porque ele vai pagar daí o que ele adiantou. Isso, exato, Ah, exatamente. Então, ao invés dele pagar 1 ano do valor, ele vai pagar 6 meses. Os 6 meses, tá? Consegue mexer naquela taxinha ali, porque ela é uma taxa fixa, né? Sim. Mas a gente consegue, digamos que, facilitar para o cliente a questão do desconto, considerando o tempo que ele ficou com o recurso. Então, a gente pega e faz uma simulação ali do valor que ele pegou, né? Por exemplo, sei lá, pegou 100 mil, tá? A gente pega, enfim, a taxa ali, o percentual, e a gente, ao invés de cobrar 1 ano, a gente vai cobrar o tempo que ele ficou em aberto, ou seja, 6 meses. Só que o que acontece, tá? Ele não pode chegar para mim e me dizer assim, ó, simula para mim hoje, Fran, dia 6 de setembro de 2021, que eu vou pagar amanhã. Não. Porque daí amanhã vai ser outro dia e aí tem um aumento também considerável, né? Ah, mas a taxa ela é mensal, por que vai cobrar diariamente? Vai ter um valor, um reajuste diário? Porque aí é a questão do tempo. E aí não está se aplicando a taxa, né? Daí já está se aplicando ao tempo que ele tem ali, que são 360 dias, digamos assim. Isso também interfere, que é isso que a gente está falando, né? São os valores ao longo do tempo. Então, além da gente ver a taxa mensal, a gente também está vendo os dias que estão em aberto desse contrato. Então, se eu comparar com 120 dias que fecha hoje, é um valor. Amanhã são 121 dias. Aí é outro valor, tu entende? Então, é por isso que, às vezes, acaba acontecendo isso, e eu quero trazer para vocês experiências, assim, do dia a dia, do meu dia a dia profissional, de que isso acontece. E aí o cliente não entende, porque, tá, mas eu solicitei ontem, como que já mudou hoje? Não, porque hoje é um dia a mais que o seu contrato está em aberto, então, teoricamente, há um reajuste, né? Porque tem mais um dia. Vocês conseguem entender? Sim. Tá. Isso. Receber um valor hoje e receber o mesmo valor daqui a 2 anos, é a mesma coisa? Depende. Sempre vai ter um depende dentro da matemática financeira e é isso que às vezes deixa a gente meio preocupado, né? Por que depende? Porque, como a gente viu agora há pouco, depende da política da empresa, depende do local, da política do local que vocês trataram. Então, se eu tenho um valor de R$2.000 hoje, tá? E eu quero aplicar esse valor, que foi o que nós vimos na última aula. Há uma taxa ali de 2%, a gente sabe que não vai ser o mesmo valor que a gente está aplicando hoje, vai ter ali um ganho, né? Então, é mais ou menos isso, assim, depende muito da taxa que vocês vão estar tratando, depende das condições que vão ser trazidas para vocês nesse negócio que vocês estão fazendo, nesse financiamento, enfim. Então, o dinheiro, ele é muito dinâmico, né? Assim como ele está valendo
R$4 hoje, por exemplo, amanhã ele pode estar valendo, daqui, sei lá, 2 anos, pode estar valendo 6, 8. Nunca vai ser um valor fixo, né? A gente tem aí diversas, tem questão de bolsa de valores, enfim, que tudo vai se modificando, né? É um mundo do mercado financeiro muito dinâmico. Tem Selic, enfim, tem diversos outros tributos, taxas que vão sendo monitoradas e existem também as variações de acordo com o que está acontecendo no país e no mundo. Então, eu não posso te dizer que tu tem 2.000 hoje, daqui 2 anos tu vai ter 2.000. Tu não sabe. Assim como tu pode ter um ganho, pode ter uma perca. Depende muito do tipo de política que tu tá fechando o teu negócio e das características de taxa de juros, de cobrança, enfim. Eu sei que... Ai, prof, mas eu nunca paro para olhar lá. Por que eu tô pagando uma parcela que não é exata da minha compra? A gente não olha mesmo. Digo para vocês que a gente não olha. Mas... quando a gente olha, a gente consegue entender, tá, mas por que não é exato, como tem aqui, né? O valor é o mesmo, se eu fizer a prazo ou não, enfim. Aí vocês entendem o que vocês estão pagando. E isso eu acho bem importante, pessoal, vocês começarem a se atentar quanto a isso. Porque o dinheiro tá ficando uma coisa que tá cada vez mais, sendo mais importante do que antes, né? Tudo hoje em dia é pago. Tudo hoje em dia é dinheiro. Ah, mas sempre foi, mas agora é muito mais. Agora é muito mais, e o dinheiro a gente tem que fazer uma gestão, assim, cautelosa, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é bem importante a gente saber o que a gente está pagando, né? Até para, enfim, questionar. Tá, mas eu sei que isso aqui não pode ser cobrado desta forma. Aonde que diz aqui no contrato que eu fiz que a taxa é essa, que a taxa é variável, que a taxa é fixa? Vocês têm que dar valor ao dinheiro de vocês, né? Então, quando a gente tem um conhecimento, a gente consegue questionar. E isso é importante, porque é para o nosso bem, é para o bem que nós temos, que é o financeiro, enfim. Então, vocês vão ter um embasamento para poder verificar também se vocês estão sendo cobrados de forma correta ou não, tá? Tudo bem por aí? Sim. Eu pergunto porque eu não vejo vocês, tá? Como vocês podem ver, a tela fica... com compartilhamento, e aí eu não consigo visualizar, né? Se tá tudo bem, mas vocês, qualquer coisa, me interrompam, tá? Beleza. Então, aqui, ó. Só para resgatar, né? A matemática financeira é a ciência que estuda o valor do dinheiro no tempo, que é o que nós estamos vendo, né? Até o momento, ali o que a gente está conversando. Então, por isso, é fundamental a gente entender os conceitos fundamentais que contemplam a matemática financeira. Ah, mas o que seriam esses conceitos fundamentais? Vocês, com certeza, já devem ter ouvido falar em questão de tributos, capital, juros simples, juros compostos, né? Que foi um pouquinho do que a gente viu na última aula, mas que também tem aí no dia a dia. Provavelmente, vocês já devem ter ouvido esses termos, né? Esses conceitos. E é bem importante a gente entender o que eles significam e principalmente onde eles se aplicam, né? Então, por isso que eu vou trazer um pouquinho disso para vocês, tá? Inicialmente, eu quero dar uma repassada aqui no capítulo 1, tá, do livro, que foi um pouquinho do que nós vimos na aula anterior. Eu não sei se algum de vocês abriu o livro, tá? Eu sou aluna também, então, né? Mesmo sendo de pós, provavelmente eu tenho certeza que vocês não abriram esse livro. Então, eu vou passar um pouquinho aqui com vocês a questão dos tópicos que nós vimos na última aula e que nós vamos revisar agora, tá? Guilherme, tu não estava na última aula, mas vale revisar o vídeo da última aula, né, que eu coloquei lá no grupo, e também os slides, já que aqui a gente vai ver a parte teórica, tá? Na última aula a gente tratou os conceitos de juros, taxa de juros e as aplicações. Então, só para trazer um pouquinho aqui para vocês o que é os juros, né? O juro, então, o seu objetivo, no caso do estudo da matemática financeira, é o de efetuar análise e comparações dos vários fluxos de entrada e saída de dinheiro de caixa verificados em diferentes momentos, que é o que nós estamos falando, né, até o momento ali, do quanto vale o dinheiro hoje ou daqui a um determinado período. Então, aqui, ó, receber uma quantia hoje ou no futuro
não são evidentemente a mesma coisa. Em princípio, uma unidade monetária hoje é preferível à mesma unidade monetária disponível amanhã. Postergar uma entrada de caixa, que é a questão de recebimento, por certo tempo envolve um sacrifício, o qual deve ser pago mediante uma recompensa definida pelos juros. Ou seja, os juros, ele nada mais é do que não deixar tu emprestar o teu dinheiro de graça, né? Tu tem que ter um retorno. Então, dessa forma, são os juros que efetivamente induzem o adiamento do consumo, permitindo a formação de poupanças e de novos investimentos na economia. Então, as taxas de juros devem ser eficientes de maneira a remunerar, inicialmente, o risco envolvido na operação, empréstimo ou aplicação representado genericamente pela incerteza com relação ao futuro, que se aplica no exemplo que eu trouxe para vocês da empresa onde eu atuo. Para nós, é muito melhor nós termos uma taxa alta, né, por exemplo, ali de 4%, 5% ao mês, do que a gente ter uma taxa baixa. Porque se caso tem um risco ali nessa operação, porque além do risco que, obviamente, a gente tem, que é esse aqui que a gente está vendo no tópico A, pode acontecer qualquer outra coisa e a gente não receber lá na frente. Pode, por exemplo, vir questões climáticas, por exemplo, tá? Eu trabalho com agronegócio. A nossa safra desse ano foi terrível. E a gente sabe que a próxima também vai ser. Mas por quê? Porque houveram questões climáticas que, enfim, não estão sob nossa gerência, que a gente não consegue controlar e que danificaram boa parte da lavoura de boa parte dos nossos clientes. Então, com base no que aconteceu em questão climática, a gente já consegue prever que, teoricamente, não vão nos pagar, ou vamos pagar pela metade, o que eles nos devem. Isso afeta o rendimento monetário da empresa, isso afeta diversos processos dentro da empresa, principalmente questão de lucro. Então, é simples a gente conseguir enxergar dessa forma mais genérica, né? Olha, eu trabalho com agronegócio, a gente teve uma safra terrível, a minha empresa já tem que saber que daqui a um ano, na próxima safra que a gente receber X, a gente pode receber Z. E como que, né, não tem, tu pode ter o melhor fertilizante, tu pode ter os melhores insumos. É clima. Não tá dentro da ingerência do ser humano conseguir controlar se vai vir algo, uma seca do nada e vai acabar com tudo. Então, é o risco que está envolvido na operação, tá? Então, incerteza com relação ao futuro se enquadra nessa questão de início, assim, climática. Se vocês tiverem outros exemplos, enfim, vocês podem me trazer. Mas esse eu acho que é o mais, assim, fácil, né, de entender. Alguém quer falar alguma coisa? Tipo assim, quando o banco, a pessoa faz um empréstimo de 5, 6 mil, se a pessoa não paga depois de alguns anos, o banco renegocia a dívida, tipo, 500, 600 reais. O banco não sai perdendo dinheiro? Não. Por quê, né? Porque tem juros. Sim, porque não, exato, ele pode te dizer assim, ó, eu preciso só que tu pague. Sim. Mas aí tem duas questões, tá? Tem a questão dos juros, que tu vai pagar ali um juros, pode ser até um pouquinho maior do que aqueles juros que tu tinha negociado lá no início da tua compra, enfim, do que for se tratar. Mas também tem uma outra questão. As empresas, elas têm um valor X, um tópico específico, que eles têm ali, que eles têm que gastar aquilo, que aquilo ali está dentro de um prejuízo que eles possivelmente lá no futuro vão ter. Então, por exemplo, a gente tem, sei lá, essa empresa, esse banco, ele tem 500 mil de prejuízo, ali dentro do prejuízo. Em que isso se aplica? Se o cliente que tu me trouxe agora, ele não pagar a dívida dele no valor que ele tinha, eu consigo reduzir um valor para ele me pagar, aí nas condições que eu vou oferecer para ele, mas eu não saio perdendo porque ele vai entrar dentro daquele prejuízo. E isso a gente vai conseguir enxergar no fluxo de caixa, tá? Então, não é uma perca para a empresa. Por quê? Porque eu tenho um valor que eu tenho dentro do prejuízo do meu fluxo de caixa e que vai se aplicar para esses clientes que não conseguem me pagar integral ou que vão me pagar de acordo com as condições, enfim, que vai ficar mais fácil para o meu banco, ou, enfim, sempre vai ser para o banco, né? Nunca para o cliente. Mas, teoricamente, maquiado, fica bom para os dois, né?
Então, não, ele não sai perdendo, tá? Porque ele tem, então, esse tópico ali de prejuízo, que ele vai ter todas as instituições financeiras, enfim, tem um valor designado ali só para prejuízo, para cobrir os prejuízos, então, que venham a acontecer de acordo, então, com essa incerteza com relação ao futuro, tá? Então é tipo um fluxo infinito de caixa, porque eles renegociam, fica o dinheiro para eles e para manter a dívida. Eles têm que ter como se fosse uma segurança, né? Do que vai acontecer, que é bem isso que a gente tá vendo no tópico A ali. Pode estar dentro de prejuízo, como sempre vai estar dentro de prejuízo, tá? Mas pode, enfim, ter outras nomenclaturas. Mas é muito difícil. O que acontece? Pode acontecer, tá? De o valor que eu tenho ali no meu caixa para cobrir um prejuízo acontecer maior. Não sei, nunca se sabe, mas pode ser. E aí quebra, né? E aí vai resolver como? Aí ou tu não ganha nada e faz um valor, negocia um valor para o cliente que ele consiga pagar, mas eu não recebo nada com isso. Ou aí vai para outra instância, né? Porque como que eu vou tratar uma dívida que é maior do que eu tenho dentro do prejuízo? Entendeu? Tenho disponível ali para cobrir esse prejuízo e proteger a empresa. Então, varia muito do tipo da empresa, né? O prejuízo, as pessoas às vezes veem como, é uma coisa ruim. Não, mas se tu for parar para pensar do lado da instituição financeira, o prejuízo se torna uma segurança, né, entre aspas, assim, do que pode ocorrer e que, bom, aí, no caso, dentro do fluxo de caixa, a contabilidade em si conhece toda a empresa em questão financeira. Então, eles sabem o quanto que eles têm que ter ali disponível nesse tópico de prejuízo para cobrir, enfim, determinadas operações que venham a ocorrer. Por quê? Porque eles sabem, tem médias, né, que são calculadas de acordo com quanto é direcionado aos clientes em questão de crédito, de dinheiro. Então, sempre, obviamente, por segurança, o valor que está no prejuízo, que vai ser para cobrir futuros contratos que não sejam pagos, vai ser sempre maior do que a média que está sendo liberada para eles, para fins de segurança, né? Porque senão quebra. Tu entende? Sim, entendi. Entendeu mesmo? Uhum. Eu vou amanhã não, porque é feriado, né? Mas quinta-feira eu vou ver se eu trago exemplos assim para vocês verem, vou colocar à disposição de vocês, maquiados, né? Porque eu não posso utilizar documentos da empresa, mas assim, contratos para a gente ver junto. Acho que é bem bacana eu trazer um exemplo de contrato para vocês, por quê? Porque nos contratos que nós geramos, vem direitinho ali o que está sendo, vem as taxas, vem o valor líquido, vem o valor de parcela, o prazo. Então, a gente pode trabalhar junto em cima desse modelinho de contrato, que é de uma instituição financeira mesmo, né, que é de onde eu trabalho, trazer uma vivência do dia a dia para vocês, a gente pode ver junto. Acho que fica bem bacana também a gente conseguir visualizar, né, o tipo de contrato e colocar conforme a aplicação do conteúdo que a gente está tendo. O que vocês acham? Pode ser bem legal, daí a gente já vê como é que é direitinho, os gráficos, tudo. Não, eu acho super importante. É isso que eu quero trazer para vocês, coisas do dia a dia, né? Porque, pelo menos particularmente, né? Para mim, eu sou muito do visual. Então, se eu tô vendo o que eu tô falando, fica muito mais fácil, né? Tendo exemplos daquilo ali. E aí, isso que eu quero trazer para vocês, né? Facilitar o entendimento. Então, pode deixar que eu vou trazer isso para vocês. Eu até vou anotar aqui para eu já conseguir um documento lá que eu posso colocar à disposição para trazer para vocês. Bom, vamos lá. Aqui no tópico B entra a questão da inflação, que nada mais é do que também nós vimos em questão de questão futura, né? Então, a inflação está sempre variando, enfim. Então, a perda do poder de compra do capital motivada pela inflação. A inflação é um fenômeno que corrói o capital, então determinando um volume cada vez menor de compra com o mesmo montante. Como que é isso? Tem carros, por exemplo. Tem aí diversas vendas de carros, né? Mas a gente viu que nos últimos tempos, com base na pandemia,
A inflação aumentou, tudo aumentou, então teve locais que não tiveram mais como fabricar carros, porque eles não tinham mais como comprar peças, não tinham mais quem comprasse carros, então começou a ficar um amontoado de carros no mesmo lugar. Aconteceu de tudo quando começou a pandemia, vocês lembram bem disso. Então, o que acontece? Se a inflação tá alta, obviamente eu sei que eu não tenho como comprar aquele produto, aquele insumo, enfim, porque não faz sentido, né? Só se eu queira realmente pagar muito caro, se eu realmente precise muito daquilo. Por exemplo, o leite. O leite é um insumo do dia a dia. Milhares e milhares de brasileiros precisam disso para diversas coisas, tanto para uso pessoal como para comercialização, enfim, pode trabalhar com o que for, pode vender pão, pode vender bolo, enfim, tudo precisa do leite. Então, se tu trabalha com isso, e se tu precisa disso no teu dia a dia, independente do valor que ele tá, tu vai comprar. Só que não aquela quantidade que tu compraria se a inflação tivesse mais baixa. Então, o poder da inflação ele te limita, se ele tá alto, né? Se a inflação tá alta, ele vai te limitar no poder de compra. E se a inflação tá baixa, tu vai comprar no montante normal que tu compra ou para mais, né? Então, ela realmente trata a questão do poder de compra. Isso varia muito, daí depende muito da realidade de cada pessoa, né? Se tu tem um poder aquisitivo alto, tu não vai te preocupar se a inflação tá alta ou baixa, isso não vai interferir na tua vida. Mas a população brasileira, grande parte da população brasileira, isso acaba interferindo. Eu vou precisar criar um outro link, tá? Daí eu peço para vocês aguardarem ali no grupo, que eu já vou mandar para vocês para conseguir mais meia hora de aula, tá bom? Daí a gente já volta aqui, tá? Tá bom. A gente já retorna. Oi. Vamos continuar, então. São os mesmos que estavam aqui comigo antes. Deixa eu colocar aqui. Eu estava falando para o William que eu vou ver se eu consigo fazer a aula de vocês pelo Airbnb, que é uma outra ferramenta que me permite dar aula para vocês direto, daí sem precisar criar outro link, enfim, trazer tudo, né, trazer vocês de volta. O Airbnb, ele toca direto, então eu aviso vocês, claro, com antecedência, tá? Mas é uma plataforma bem tranquila, não tem muito mistério, não. E é bem melhor porque eu não consigo, porque daí eu consigo seguir a aula de vocês direto, né, sem interrupção, pra gente não perder o fio da meada, né. Deixa eu voltar aqui com vocês, tá. Beleza, a gente tratou a questão ali da inflação. E aqui o último tópico, então, que é o capital emprestado ou aplicado, né? Os juros, eles devem gerar um lucro ou ganho ao proprietário do capital como forma de compensar a sua privação por determinado período de tempo. Então, este ganho é estabelecido basicamente em função das diversas outras oportunidades de investimento e definido por custo de oportunidade. O capital emprestado ou aplicado, ele se aplica tanto nessa questão que a gente tratou ali de operação, né, de operações que eu usei como exemplo ali da empresa, ou quando tu investe, né, quando tu aplica o valor que tu tem. Então, esses juros, é bem o que a gente estava falando, ele vai gerar um lucro, né, ou um ganho, enfim, ao proprietário, ou seja, a quem está investindo aquele dinheiro. Por quê? Porque não tem lógica eu ter um valor investido e ele não me render em nada, né? Eu estou investindo exatamente para ele me render um lucro mínimo que seja
lá na frente, para quando eu precisar daquele dinheiro, enfim, para alguma compra específica ou para outras aquisições, né? Mas que eu vá utilizar, então eu não vou querer o mesmo dinheiro. Se for para ter o mesmo dinheiro, eu vou usar o que eu tenho, né? Eu não vou aplicar. Então, o juro, ele vem exatamente para isso, ele vem atuando para que haja um ganho por parte de quem está aplicando, tanto por parte de quem está aplicando, quanto por parte da empresa, por exemplo, que está emprestando aquele dinheiro ao cliente, tá? Tem a taxa de juros, então, só deixa eu ver se vai entrar, a gente vai tratar aqui, só um pouquinho, vai entrar. Eu vou fazer uma leitura rapidinha aqui da taxa de juros, tá? Não vou entrar muito nisso, porque eu quero mostrar para vocês o material que eu tenho, só para não confundir. Então, só vou mesmo dar uma lida aqui na parte teórica do que são as taxas de juros. Então, a taxa de juros é o coeficiente que determina o valor do juro, que no caso é a remuneração do fator capital, utilizado durante certo período de tempo. As taxas de juros, elas se referem sempre a uma unidade de tempo, então pode ser calculada através de mês, semestre ou ano, e pode ser representada equivalente de duas maneiras, taxa percentual e taxa unitária. A taxa percentual, ela refere-se, então, aos centos do capital, ou seja, o valor dos juros para cada centésima parte do capital. Então, por exemplo, um capital de R$1.000, aplicado a 20% ao ano, rende de juros ao final desse período R$200. Isso por quê? Isso vai se aplicar ali a fórmula de juros que nós vimos na última aula, né? O que nós vamos fazer? Vocês lembram? A gente organiza os dados, a gente organiza os valores. Então, juro vai ser igual o capital, isso eu acho que vocês se lembram, né? Que a gente pega ali o capital, que é R$1.000 aqui, dividido por 100, que é vezes 20. Né? Então, ali vai dar, a gente vai trocar aqui, tá dividindo, passa a multiplicar, 10 vezes 20 igual a R$200. Então, a gente sabe que o capital de R$1.000 tem 10 centos, né? Então, como cada um deles rende 20, a remuneração total da aplicação no período é, portanto, de R$200. Ou seja, o que ele aplicou hoje vai render ao ano R$200. Então, esse é o ganho dele aqui em questão de juros, tá? E a taxa unitária, ela é um pouquinho diferente, ela centra-se na unidade de capital, ou seja, ela reflete o rendimento de cada unidade de capital em certo período de tempo. Então, ali a gente viu em cima a taxa percentual de 20% ao ano, que indica um rendimento de 0,20. Porque aqui a gente tem que tratar percentual, a gente sempre divide por 100. Por unidade de capital aplicada, ou seja, a gente vai pegar ali os 1.000, vai fazer vezes o 20 dividido por 100, porque eu preciso do percentual, que é 0,20. Ou, enfim, coloca direto, né? Quem quiser fazer direto. Então, vai ser o juro igual os R$1.000 que nós temos, né? Que é o capital, vezes o meu percentual, que vai dar ali em torno de R$200, que é o mesmo valor. Então, a transformação da taxa percentual em unitária, que daí trata aqui a questão da conversão, se processa simplesmente pela divisão da notação em percentual por 100. Então, é só tu fazer a transformação inversa, né? Tu vai multiplicar a taxa unitária por 100. Então, aqui, obviamente, a gente tem o percentual, que é quando tem o valor com o percentual ao lado, e a taxa unitária é aquela que está convertida, que é a que está dividida por 100. Tá? São regrinhas bem básicas, tá? Mas isso aqui a gente nem precisa entrar tanto, assim, porque a gente vai ver agora, né, nos conceitos fundamentais, tá? Só quis trazer um pouquinho do que o autor do livro trata, né? Vocês podem ver que Asaf Neto, ele é considerado um dos melhores autores de matemática financeira, exatamente porque ele especifica minuciosamente tudo, exatamente tudo. Ele é um livro, assim, que ele tem muito conteúdo de matemática financeira, se não todos os conteúdos, e de uma forma muito clara. Ele traz a questão de visualização também, então ele traz ali os fluxos de caixa, ele traz as fórmulas, ele traz tudo muito claro, né? E exemplos tranquilos de ser entendido, porque tem muitos livros e autores que tu mais te confunde do que tu entende, né? Então eu quis trazer para vocês esse livro exatamente para bater com o que eu coloquei no material, que eu vou colocar à disposição de vocês também, tá? Então era só para a gente dar uma lida ali rapidinho
sobre a questão de juros e também alguns exemplos, né, de como e quando se aplica. Dentro, então, dos conceitos fundamentais, tá? Mariana. Oi, Mariana, boa noite. Consegue me ouvir? Agora foi, eu não tinha ligado o microfone, desculpa. Boa noite. Tudo bem? Não conseguiu entrar na primeira aula? Não, hoje não. Tá tudo certo por aí? Tá. Não levei muita fé, mas assim, ó, o que precisar, tô à disposição, viu? Obrigada. Depois eu vou colocar ali no grupo o conteúdo que a gente tá vendo, tá? A gente já viu bastante coisa, então é bem importante que tu dê uma olhadinha quando eu colocar à disposição. E logo em seguida também o professor vai colocar no YouTube, né? Daí eu mando o link para vocês também. E aí, Mariana, quando tu for revisar qualquer coisa, tu me chama, viu? Que eu te auxilio, né? Porque a primeira parte da aula tu acabou perdendo. Mas daí a gente vai conversando e tu me questiona que eu vou te auxiliando, tá? Bom, então. Então tá, pessoal, vamos lá. Questão de conceitos fundamentais, então. Questão de capital. Em capital, a gente, conforme eu estava vendo ali, é o valor que nós temos, né, a ser aplicado, é o valor que a gente tem hoje, então é o valor que eu tenho em dinheiro hoje, né. Então, como sinônimos, o capital tem o principal, que é o valor principal, o valor aplicado, que é o valor que, obviamente, eu posso estar aplicando, o valor presente, que é o valor que eu tenho hoje, ou present value, que é conforme a matemática financeira vê, então, em questão de matemática de HP, que é a calculadora financeira, né, que eu vou também trazer para vocês como que funciona, enfim, eu acho que eu consigo ter acesso a ela aqui no computador, eu consigo compartilhar com vocês. Então, o que que é? O capital, ele é o valor do dinheiro na data zero, né, conforme a gente está vendo aqui. Data zero, valor presente. Então, é no momento em que a operação inicial é realizada, ou seja, valor aplicado em determinada operação, que é como nós vimos agora há pouco, né, nos exemplos. Então, chega numa empresa ou chega para fazer uma compra, eu tenho 10 mil reais, é o valor que eu tenho na data de hoje, data zero, que eu quero aplicar ou que eu quero realizar uma operação, tá? Esse é o capital. Dentro dos conceitos fundamentais, nós também temos os juros, que nada mais são do que a remuneração do capital, que é também o que nós vimos agora há pouco, que é o custo do capital, que é o custo do principal, né, do valor principal, ou seja, o aluguel do dinheiro. Porque, como eu falei para vocês, o dinheiro não pode ficar parado sem nenhum tipo de rendimento, né? Não seria lógico. Então, dentro desse compilado de juros, tem a questão do risco do negócio, que é, então, a questão que eu estava falando para vocês, de o que pode ocorrer, que talvez eu não receba o dinheiro que eu emprestei, ou venha pela metade, enfim, pode acontecer diversas coisas dentro de uma operação, e aí o risco do negócio, ele pode ser convertido nesses juros que eu vou acabar recebendo, né? Tem o poder de compra da moeda também, que daí entra ali em questão de inflação, né? O quanto está valendo o que eu estou comprando ou o que eu estou investindo, enfim. E o lucro de quem empresta, que é a pessoa, no caso, que vai fazer ali uma aplicação, por exemplo, e quer resgatar o dinheiro daqui a 1, 2 anos. Quanto que ele vai ter de lucro quando ele resgatar? Vale a pena? Esse local tá dando uma oportunidade de juros, que ele vai receber um juro, né, uma remuneração que é válida ou não vale a pena, enfim, isso tudo tá dentro dos juros, tá? Logo abaixo, a gente tem a forma de como calcular. Então, os juros, como a gente pode calcular? Tem o juro simples, que ele é linear, que daí, no caso, ele é um juro fixo, né? Ou o juro composto, que ele é exponencial, que daí ele vai mudando de acordo com o tempo que ele tá com o tempo que está com recurso. Então, às vezes a taxa de juros ela varia de acordo com o passar do tempo. E o juro simples é aqueles juros ali de, por exemplo, 2% ao mês, e vai ser sempre aqueles 2% ao mês. Então,
varia de acordo com o local que está sendo tratado ou o negócio que vocês estão fazendo, enfim, tá? Tem essas duas formas. Então, aqui como a gente pode ver, ele segue, ó, a linha linear, sem nenhum tipo de variação. Aqui já tem uma curva exponencial, ó. Então, ele é um juro que começa abaixo e ele segue aumentando, né? Conforme o passar do tempo. Dentro dos conceitos fundamentais, a gente tem o prazo também, que é um dos principais, né? Que é o prazo, é o tempo que eu tô ficando com aquele dinheiro. Então, o prazo, ele é o tempo pelo qual o dinheiro é remunerado. Então, o período em que incidem os juros, ou seja, o período de capitalização, que é o que eu estava falando para vocês. Tudo varia de acordo com o tempo que eu estou com o recurso, o valor do tempo, o tempo que eu estou com aquela parcela em aberto, enfim. O juro, ele vai variar de acordo com esse período aqui, com esse prazo. Temos também a taxa de juros, tá? Então, dentro dos conceitos fundamentais, a taxa de juros, ela é o coeficiente que determina a remuneração do capital, que é o que nós estávamos falando, tem a anotação unitária ou percentual. Então, aqui tem alguns modelinhos, né, um exemplo de como que a gente trata essa nomenclatura. Então, o anual é o ano, ou seja, A ou A.A. Semestral, que é o semestre, então é A.S. Trimestral, ao trimestre, que é A.T. Mensal, que é o mês, é A.M. E diária, que é o dia, é A.D. Isso aqui eu trouxe para vocês, que é uma tabelinha, porque às vezes nas nomenclaturas das atividades, às vezes vem esse tipo de abreviatura. Então, é só para vocês, só para fim de conhecimento mesmo, né, para conseguirem se achar, enfim, eu acho que é bem bacana trazer também uma tabelinha assim, para que consiga entender melhor também na questão de nomenclatura ali no texto, né. Então, tá. Como que a gente calcula a taxa de juros entre os conceitos fundamentais, né? Então, a taxa de juros, ela é calculada da seguinte forma, onde I, que é a taxa de juros, esse aqui em minúsculo, vai ser igual o valor de juros dividido pelo capital. Eu falei para vocês na última aula que é muito importante a gente conhecer tanto as fórmulas certinhas para aplicar de forma correta, como sempre grifar o que nós temos de informações, o que nós temos de dados para essa situação. Então, o que eu tô falando? Por exemplo, aqui, tá? Marcos foi até o banco X e depositou o valor do saque do FGTS de R$2.000 na poupança. O que nós temos aqui? Nós temos R$2.000. Esse aqui é um ponto, tá? No mês seguinte, ao tirar o extrato da conta, então a gente sabe que foi no mês seguinte, né? Tirou o extrato da conta, ele identificou que o valor havia rendido R$120. Nós temos aqui outro dado, R$120. Qual a taxa de juros unitária e percentual? Eu grifei aqui, então, o que eu tenho de informação para colocar e aplicar nessa fórmula, tá? Bom, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho o I, a taxa de juros, né? Que eu tenho que descobrir, então vai ser I igual o valor de juros, né? E o capital. Eu tenho o capital aqui que é 2.000. Deixa eu só fechar aqui. Só um pouquinho. Aqui. Eu tenho a taxa de juros, que é o I, e aí vai ser igual o meu J dividido por C. Beleza. Então, aqui, ele depositou 2.000 na poupança. Isso a gente sabe que os 2.000 dele é o capital, né? No mês seguinte, ao tirar o extrato da conta, ele identificou que o valor havia rendido R$120. Então, a gente tem que descobrir a taxa de juros dele. Agora, vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu tentar colocar
quadro para vocês, só um pouquinho. Eu acho que fica mais fácil. Eu não sei se vocês estão com caderno e caneta aí, mas como que vocês fariam essa conta considerando a fórmula que eu coloquei para vocês? Só podem chutar, tá? Não precisa ter receio nem nada. A gente tá aqui para discutir como que, olhando para isso, assim, vocês veriam como que a gente aplicaria essa fórmula conforme essas informações que a gente tem. E se não sabem também, não tem problema. Tá? É só me dizer que não sabe. Ô, Sora, olha só. Ficaria daí I igual a 120 dividido por 2.000. Isso. E... dá 0,06. Isso. E o 0,06 ele é o quê? É a taxa de juros? Tá, ela é a taxa... Beleza, é a taxa de juros. A gente tem que ver a taxa de juro anual e unitária. Lembra? Tu achou qual taxa? Não faço A unitária? ideia. Alguma. Oi? Não faço ideia de qual seja, sei que é alguma. Não, é isso que eu tô te falando, ó. Lembra que a gente viu lá na regrinha, nos exemplos, que quando tinha o 0, ou, enfim, quando a gente fazia vezes, quando a gente pegava o valor e dividia por 100, a gente tinha o unitário. Tá. E aí, um percentual era o que estava no geral, era o valor percentual. Então, beleza. A gente tem ali 2.000. A gente vai pegar, vai ser juro igual, a taxa de juro igual o valor dividido por capital. Então, beleza. Vamos lá, vamos seguir o que tu falou. I igual... Repete para mim, por favor. 120 dividido por 2.000. Sim, a gente está dividindo por 2.000 porque a gente sabe que é o capital, né? Aquele óbvio que a gente precisa sempre dizer porque faz parte. A gente tem 0,06. Aqui está a nossa taxa unitária. Tá. Aí tá, beleza. Mas eu quero saber qual é a taxa percentual, né? Aí como que a gente descobre a taxa percentual? A gente vai fazer vezes 10. Tá. Né? Que vai dar ali, então, 6%. Sim. Tu viu como aplicando a fórmula fica mais fácil? Sim, fica bem mais fácil. Por que eu falo isso para vocês, tá? Porque tem diversas formas de calcular. E, às vezes, assim, as pessoas acabam até confundindo as fórmulas, onde que vão aplicar, por exemplo, tá? E eu sempre bato na tecla para vocês de que é importante a gente não confundir, principalmente, eu vou trazer isso para vocês na próxima aula, a questão de fórmula da escrita. Porque a gente tem J minúsculo, J maiúscula, I minúsculo, I maiúsculo, que depois vocês vão ver, enfim. Então, por isso que eu deixo sempre bem separadinho para vocês conseguirem visualizar qual fórmula que se aplica ao quê. Só deixa eu vi agora o horário, eu não posso esquecer da chamada de vocês, tá? Você só me auxiliem aqui rapidinho. Brenda, tu tá presente nas 2 aulas, né? Sim. Guilherme também tá aqui comigo, né? Aqui. Sim, senhor. Tem o William, que tá aqui também, desde a primeira aula. Eu só na segunda, Mariana. Aham. Aqui, deixa eu só incluir aqui, porque na semana passada, eu não tinha ainda a chamada de vocês, mas eu gravei quem estava presente, então só para eu não deixar passar. Tá, o William tá nas 2. Eu já abro a tela para vocês de novo, só um pouquinho. A Brenda tá presente em todas.
bem importante que vocês tenham presença, viu, pessoal? Porque vocês precisam de 75% de frequência para conseguirem serem aprovados, né? Então, eu sempre vou lembrar vocês das aulas ali, para que não se prejudiquem depois, tá? E também eu acho que é importante vocês estarem em aula, principalmente para conseguir tirar as dúvidas, né? Sempre que tiverem alguma questão que queiram esclarecer, enfim. Tá, então eu tenho aqui comigo a Brenda, o Guilherme, a Mariana, que entrou na segunda aula, e o William, que está nas 2 aulas. Isso? Vocês têm contato com os outros colegas de vocês, porque eu vi que a turma, teoricamente, era para ter 12 pessoas. Eu não. Não? Tá. As outras aulas são assim também? Sim. Ah. Não, eu tava ficando preocupada já. Deixa eu tabular aqui certinho. A gente já volta. Professor, Biana. Quem me chamou? o Guilherme. Oi, Guilherme. Professor, olha só, tem gente que trabalha ou às vezes tem imprevisto, aí não pode, não assiste a aula, aí assiste no YouTube. Como é que fica? Tipo, que ter, como a senhora falou, tem que ter presença, 75%? Isso. Olha, Guilherme, foi o que me foi passado, tá? Mas tu trouxe um questionamento bem importante, porque assim, ó, teoricamente, tá? A gente disponibiliza a gravação das aulas para vocês que participam, né? Então, por mais que esteja ali à disposição para todo mundo, na verdade, a ideia é que esteja à disposição de vocês para que vocês possam, enfim, revisar o conteúdo e tudo mais. Não sei como que fica, né, para eles, mas eu vou levar esse questionamento até para a gente ter, assim, né, esclarecido como que fica, porque eu não tenho como fazer chamada, né? Não tem como validar quem tá lá, porque o importante é tu tá na aula. Tem também a questão das atividades, enfim, que eu acho que eu vou passar a primeira atividade para vocês semana que vem. Bem tranquilo, nada além do que eu vou colocar que eu tô colocando nessas 2 aulas, tá? Mas é que vocês precisam ter uma atividade. E tem consulta, tudo. Então, isso também vale presença. Então, daí eu não sei como que a direção vai tratar isso, né? Eu entrei agora, assim, ainda não tive uma reunião com os professores, né? Para ver como que é essa parte. Mas eu esclareço essa dúvida para vocês e eu trago na próxima aula, tá? Tá ok, senhor. Beleza. Tranquilo. Bom, tá, nós seguimos aqui então, só deixa eu ver se vai dar tempo de terminar com vocês. Tá. Vai dar tempo, sim. Ali no final, eu deixei, deixa eu só contar aqui. 1, 2, 3, tá. Pessoal, olha só, deixa eu voltar aqui. Ali no final, deixa eu só compartilhar de novo. Ao final do slide, ao final da apresentação, aqui após o vamos praticar, tem 3 exercícios, tá? Esses 3 exercícios, eu não vou pedir para vocês fazerem agora. Esses vão ser os exercícios que eu vou deixar para vocês me entregarem lá no dia 21 de setembro, tá? Que é a nossa próxima aula. Eu coloquei ali 3 atividades, são 3 questões, tá? Que é para tratar a questão de desenvolvimento de vocês. Então, as fórmulas que eu trouxe aqui nessa apresentação e na apresentação que eu trouxe lá na primeira aula, se aplicam a essa atividade, tá?
Então, assim, eu tentei trazer para vocês trazer exemplos que se aplicam ao que está ali, nada além do que nós vimos. E também, claro, considerando o que está no livro. Então, o enunciado é gigantesco, não sei fazer isso. Gente, é bem tranquilo, tá? Eu tentei só ser bem específica, bem minuciosa ali nos detalhes, para que vocês consigam entender, e principalmente para vocês conseguirem entender a fórmula que vai se aplicar, tá? Fran, não consegui fazer nada, não vou conseguir te entregar porque eu não consegui fazer. Não tem problema, cheguem e me falem, olha, tentei, não entendi, aí eu vou perguntar para vocês o que vocês não entenderam, vocês vão me dizer, e aí eu vou esclarecer em aula com vocês. Mas, de início, eu quero que vocês façam em casa, tá? Não hoje, não assim, desesperado, porque, enfim, vocês precisam de um tempo, a aula, eu sei que é bem cansativa, então tirem um tempo para fazer isso, vocês têm até ali o dia 20 de setembro para me entregarem, né? Então, assim, entregarem no sentido de fazer no papel, né? Enfim, eu vou colocar no grupo depois como que fica melhor, eu vou ver com a outra professora como que fica melhor, se pode ser vocês me enviarem fotos do desenvolvimento pelo WhatsApp, ou fazerem no próprio documento e me mandarem, enfim, eu vou ver o que fica melhor, nada, não sei como que vocês fazem nas outras disciplinas, mas o que ficar melhor para vocês, para mim é indiferente. Vocês vejam, assim, eu sou muito do manual, né? Então, eu acho que é melhor fazer à mão, mas se vocês preferirem fazer direto no documento que eu vou disponibilizar para vocês também, tranquilo, tá? Aí, enfim, vocês têm aí um prazo de 2 semanas, eu acho, deixa eu ver. Sim, na semana que vem, na outra, na próxima terça, para entregar quarta-feira, no dia 21, que é a nossa próxima aula. Então, acho que é um tempo aí bem bacana, são 3 questões bem simples, assim, mas que eu quero que vocês pensem e coloquem em prática o que a gente está vendo, tá? Ok, senhor. Tá bom. Beleza, vamos lá, então, finalizar aqui essa parte do conteúdo. Dentro dos conceitos fundamentais, então, nós temos, além de juros, taxa de juros, capital, nós temos o montante, né? Que é o valor final do investimento ou da aplicação. Qual que é a diferença do montante para o capital? Bom, é que o capital ele é o valor presente, então é o dinheiro que nós temos hoje. E o capital e o montante é o valor que nós temos lá na data final, é na data final da operação. Então, é o valor futuro, ou future value, que é como a matemática financeira, enfim, trata, ou o valor final, ou o saldo, tá? Qualquer um desses sinônimos se aplicam ao montante. Então, a diferença, na verdade, é essa, né? Assim, quando o capital, ele trata o valor principal, que é o valor na data zero, o valor que nós temos hoje, e o montante é o valor na data final, que é o valor futuro, ou seja, o valor final, tá? Então, aqui, outro exemplo, assim, tranquilo. Como que é calculado o montante, tá? Aqui é para ser o montante, vocês me desculpem, eu esqueci de trocar, tá? Mas a gente troca, acho que dá para trocar agora, ou eu troco para vocês depois e mando de novo. Mas aqui é montante, tá? Como que é calculado? Então, é o montante igual o capital mais os juros. Simples, né? Qual o saldo da conta de Marcos quando ele tirou o extrato? Lembre-se que ele aplicou 2.000 e recebeu 120. Então, o montante vai ser igual os 2.000. Então, vocês vão colocar M igual o capital, que é 2.000, mais o juro, que é 120. Então, o montante dele vai ser quanto, pessoal? Super difícil. E aí? Ele tem o capital, 2.000, mais os juros, 120. 2.120, certo? Vocês conseguem enxergar isso? Consegui. Tranquilo, né? Sim. Sim. Então, o montante é também uma das fórmulas mais
tranquilas, que tem que nada mais é do que tu pegar o capital e tu somar ao juro que ele rendeu, que vai dar, então, ali o montante que é o valor final. É fato que a gente tem o capital, que é o valor principal, que é o valor presente, mais o juro, que foi o que ele rendeu dentro de determinado período de tempo, que o resultado, então, vai ser o valor final, que é o saldo que ele tem ali naquele valor final no montante, tá? Bom, vocês ficaram com alguma dúvida quanto à parte do montante? Não. Tranquilo. Então, para finalizar aqui, vou apresentar para vocês como que vai ser o exercício. Eu coloquei de aula, mas eu acho que é legal vocês fazerem em casa, tá? E aí eu só vou definir depois como que vai ser a entrega desse desenvolvimento. Mas vamos lá. Vamos ler junto. Na primeira questão, então, eu trago a seguinte questão. A Milene fez um empréstimo de 3.500, tá? Ao final de 5 anos, somou as parcelas e identificou que pagou ao banco Y o total de 15 mil. Beleza. A gente tem ali o empréstimo de 3.500, o tempo, 5 mil, montante final, ou montante 15 mil. A gente tem que identificar o capital, identificar os juros, identificar qual o prazo em anos e em meses. Isso vai pegar ali o que tá tudo que tá no enunciado, tá tudo ali. Vocês vão identificar o montante e identificar a taxa de juros só percentual, tá? Não precisa deixar unitário. Mas se quiserem colocar unitário também não tem problema. Então, ou seja, vocês vão pegar o desenvolvimento, vocês vão pegar o enunciado e destrinchar ele de acordo com o que eu estou solicitando para vocês, tá? No exercício 2, o Miguel ele precisa adequar a indústria às normas de saúde da Covid-19. Então, o orçamento inicial que ele fez indica que ele precisa de 28.350 para atender a todas as adequações. O Banco Z ofereceu um empréstimo que custará ao final 52 mil. Já o Banco A lhe ofereceu um financiamento onde ele pagará 21 mil de juros. Considerando que o prazo do empréstimo do Banco Z e do Banco A seja o mesmo, em qual dos bancos o empréstimo custará menos? Justifique. Então, temos aqui que ele tem que reformular a indústria dele de acordo com a Covid. O orçamento inicial que ele tem, ele precisa... o orçamento inicial que ele fez indica que ele precisa ter 28.350 para atender a tudo, e ele tem a comparação de 2 bancos. Então, tem um empréstimo ali que vai ofertar, que custará para ele no final lá 52 mil, e o outro 21 mil. E aí a gente vai ver qual que é o melhor para o Miguel e o porquê, tá? Minha última questão aqui é sobre a Luísa. A Luísa, ela se formará no final de 2022. A despesa da formatura será de 8 mil. Suas economias atualmente são de 4.500. Ela sabe que aplicando as suas economias na poupança, terá um rendimento até a sua formatura no valor de 1.850. Considerando esse enunciado, a gente vai identificar qual é o capital da Luísa, qual os juros, o montante e qual a taxa de juros, nesse caso, unitária. Considerando esse investimento, ela conseguirá pagar essa formatura? Ou seja, o valor que ela vai conseguir com a aplicação e com o que ela tem, ela consegue pagar a formatura dela? Ela não consegue? Por quê? Tá? Então, são essas 3 questões que eu quero que vocês desenvolvam, tá? Aí, em seguida, acho que até quinta-feira eu consigo mandar para vocês de que forma eu quero esse desenvolvimento, tá? E eu sempre deixo aqui de lembrete para vocês a releitura dos slides, também o fato de vocês assistirem também as gravações, né? Ler o capítulo 1 do livro, 1 e o 2, tá? Mas nesse caso aqui eu acho que só dar uma revisada no 1 já ajuda bastante. E realizar os exercícios, então, que no caso eram para ser para aula, mas eu vou deixar para vocês, então, como atividade.
avaliativo ali para a próxima aula, que é no dia 21, tá? A próxima aula a gente vai ver, então, juros compostos, que daí são juros que estão dentro daquela faixa de exponencial, e alguns exercícios. E também, se der tempo, a gente vai ver a questão de noções de tributos nacionais e internacionais, tá? E aí, pessoal, alguma dúvida? Não, nenhuma. Não. Nada? O que vocês acharam da aula de hoje? Tranquilo, senhora, bem... Deu pra entender bastante. William, o que tu achou? Achei boa, só o começo ali que eu tive aquela dúvida, eu te perguntei ali dos juros. E tu esclareceu? Ficou tranquilo pra ti? Sim, entendi direitinho daí. Isso, e sempre pode me questionar, viu? Porque assim, é como eu falei pra vocês lá no início. Eu tô ensinando, mas sempre quando a gente ensina, a gente também tá aprendendo. Pode surgir eventuais dúvidas que até pra mim pode tipo, parecer, meu Deus, o que eu faço agora? A gente vai pesquisar. A troca é um constante aprendizado e, assim, podem me interromper, podem me questionar, que mesmo que eu não saiba, a gente vai, enfim, correr atrás dessa resposta aí para ninguém ficar com dúvida, tá? Guilherme? Fala, senhor. Tranquilo? Tranquilo. Nenhuma dúvida? Não. Consegui entender bastante. Tá, certo. Mariana, eu sei que tu pegou o finalzinho ali da aula, né? Mas em seguida eu já vou disponibilizar o material lá que a gente viu desde o começo. E qualquer dúvida e qualquer dificuldade, tu me chama, tá? Certo? Certo. Falhou na hora que foi. Tá. Bom, pessoal, eu vou finalizando a aula de hoje. Se vocês não ficaram com nenhuma dúvida, enfim. Qualquer coisa, vocês me chamem no WhatsApp ali, podem me chamar, não tem problema nenhum. Quando forem querer iniciar, enfim, quando forem iniciar o desenvolvimento da atividade, ficou com dúvida, pode me chamar. Ou, enfim, só tentem fazer, tá? Não fiquem, assim, não deixem em branco. Se tem dúvidas, olhem o livro que eu coloquei para vocês à disposição. Qualquer dúvida, me perguntem, tá? E aí, até o final da semana, eu coloco lá no grupo como que vai ficar se a questão do desenvolvimento ali, o que fica melhor, enfim, eu vou ter que alinhar com a outra professora também, para a gente ver tudo certinho, tá bom? Desejo aí uma ótima noite para vocês, bom feriado e se cuidem, tá? Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite, senhor. Igualmente. Até semana que vem. Até dia 21.